um professor de literatura que vive recluso e sofre de obesidade mórbida. Após a morte de uma pessoa querida, ele começou a comer de forma compulsiva para lidar com a perda, o que resultou no estado em que se encontra atualmente. Agora, ele dá aulas remotamente para seus alunos. Contarei a história de Charlie do filme A Baleia de 2022. Durante uma aula online para universitários, algo incomum acontece: a câmera do professor está desligada, supostamente devido a um mau funcionamento. Após o fim da palestra, Charlie não se levanta do sofá e começa a assistir a um vídeo para adultos, como costuma fazer habitualmente. No entanto, ele começa a sentir-se mal e agarra o peito, tendo um ataque cardíaco e entrando em pânico. Seu telefone cai de suas mãos, mas, felizmente, um desconhecido bate à porta naquele momento. Charlie pede para que entre e, em seguida, pede que leia em voz alta um texto. O rapaz, preocupado o tempo todo e se oferecendo para chamar uma ambulância, atende ao pedido mesmo sem entender a situação. Depois que Charlie se acalma, o rapaz se apresenta como Thomas e pega o telefone para entregá-lo a ele. Charlie pede para que Thomas espere um tempo até que Liz apareça. Charlie é visitado por sua amiga Liz, que é enfermeira e verifica sua pressão arterial. Ela pede para que ele chame uma ambulância, mas Charlie recusa, pois não tem seguro-saúde e não quer gastar suas economias com tratamento. Enquanto isso, um rapaz missionário da Igreja Nova Vida observa com curiosidade. Liz diz ao missionário que, se for para tentar converter Charlie, é melhor que vá embora, pois a igreja é responsável pela morte do namorado de Charlie, o que o deixou em estado grave. Liz está muito preocupada com Charlie e teme pela sua morte. Ela discute com ele e, em seguida, faz cócegas nele, o fazendo rir. Eles se sentam para assistir TV. Depois de alguns minutos, Charlie começa a ficar inquieto, e Liz o entende e lhe serve um balde de frango frito. Mais tarde, durante a noite, Charlie acorda e limpa as mãos engorduradas na roupa, e relê a redação sobre a baleia gigante, Moby Dick. Pensando que sua vida se parece com a da baleia, Charlie se apoia em seu andador e se arrasta até o quarto. Com seu corpo grande e pesado, ele luta para caber na cama, e então adormece. Na manhã seguinte, Charlie abre seu laptop e estuda as consequências de sua obesidade e pressão arterial elevada. Ele fica estressado e come barras de chocolate para aliviar a ansiedade. Depois de ler sobre as consequências de sua condição de saúde, Charlie pega seu telefone, após pensar um pouco, disca um número. Mesmo com dificuldades para se mover, ele toma banho, faz a barba e coloca comida no alimentador de aves. Alguém bate na porta. É Ellen, a filha que ele deixou para trás quando deixou sua esposa. A menina fica horrorizada com o pai obeso e não hesita em expressar sua desaprovação, mas Charlie ignora a grosseria. Ele propõe um acordo com condições favoráveis a Ellen, oferecendo todo o dinheiro que economizou durante anos em sua conta bancária em troca de ela visitá-lo e estudar literatura com ele. Ellen fica surpresa com a oferta e mostra seu caráter. Ela pede ao pai para levantar-se e ir até ela sem um andador, mas Charlie falha e cai. Ellen vai embora e Charlie fica sozinho novamente. Ele decide pedir uma pizza e mais tarde, recebe a visita de Liz, que verifica como ele está e limpa a casa. Liz fica chateada por Charlie ter convidado a filha, apesar das proibições da ex-esposa e de sua atual condição. Charlie começa a ficar ansioso e, para tranquilizá-lo, Liz lhe oferece um lanche. No entanto, ele quase morre engasgado com um pedaço de pão. Liz o socorre imediatamente e o repreende por não mastigar a comida corretamente. Depois de ter ensinado outra classe, Charlie encontra uma foto sua com seu antigo namorado e isso faz querer entrar no quarto trancado onde as recordações são mantidas. No entanto, ao tentar pegar a chave, ela cai no chão, tornando-se um grande problema. Ellen visita Charlie novamente, mas continua sendo rude com ele e passa todo o tempo ao telefone. Enquanto isso, Charlie corrige erros em sua redação e tenta conversar com a filha sobre sua mãe, mas ela responde com arrogância. No entanto, Ellen admite que não consegue perdoar o pai por ter deixado a família para ficar com um aluno, mas se solidariza com ele por ter engordado devido à perda de seu namorado. Ellen pede para falar sobre como o namorado de seu pai faleceu, mas Charlie se recusa a falar sobre isso e volta ao assunto da literatura, pedindo a sua filha para escrever um pequeno texto enquanto ele se ausenta. Trancado no banheiro, Charlie não consegue conter as lágrimas e espera que o som da água abafe seus soluços, mas Ellen ouve seu pai chorando e pergunta se está tudo bem. Há batidas na porta e Ellen vai abrir. Na porta está Thomas, um missionário, que decidiu voltar para oferecer ajuda a Charlie. Depois de conversar com Thomas, Ellen vai embora, prometendo voltar no dia seguinte para corrigir a redação, e pede para que Thomas também retorne. Charlie se senta em frente ao jovem para conversar com ele sobre o fim dos tempos. Thomas tenta convencer Charlie de que ele tem uma chance de salvação, mas Charlie afirma que não precisa disso,
pois conhece toda a história da Bíblia e não concorda com as atitudes de Deus e que a única maneira de Thomas o ajudar é pegar a chave no chão e destrancar a porta. A conversa deles é interrompida por Liz, que chegou com um presente, uma cadeira de rodas. Ao ver Thomas, ela fica furiosa, mas Charlie acalma dizendo que convidou o rapaz para ajudá-lo. A cadeira de rodas serve perfeitamente a Charlie, e ele alegremente agradece. Enquanto ele está fascinado com o novo transporte, Liz leva Thomas para fora para trocar algumas palavras com ele. Liz faz algumas perguntas a Thomas e pede para que ele não volte mais, mas Thomas declara que quer ser o conselheiro espiritual de Charlie, pois ele não tem muito tempo. Liz então se senta em frente a Thomas e conta a ele a trágica história de sua família, ligada à seita em que o jovem serve. O pai adotivo de Liz estava tão consumido com a religião que expulsou o filho de casa e até o deixou acabar com a própria vida. Ela revela que quando Charlie perdeu seu namorado, devido à sua culpa religiosa, ele não conseguiu se recuperar da perda e começou a comer excessivamente, o que só piorou seu estado atual. Apesar da história trágica, Thomas acredita firmemente que Charlie pode ser salvo e que é importante salvá-lo. Liz expressa sua oposição à influência religiosa de Thomas sobre Charlie, acreditando que isso pode fazer mais mal do que bem. Ela pede, de maneira firme, que Thomas saia da vida de Charlie. No entanto, Charlie intervém e pede a Liz que se acalme. Depois que Liz vai embora, Charlie tenta entrar no quarto que ele desejava, mas descobre que a cadeira de rodas é muito grande para a porta. Ele se vê obrigado a apenas observar as coisas valiosas guardadas no quarto e respirar o aroma vindo do interior. O entregador chega novamente com a pizza e desta vez, apresenta-se a Charlie, que se sente menos solitário. Após sentar-se em frente à TV, ele come a pizza e, lembrando-se da redação de sua filha, pega o caderno dela. Em vez de encontrar uma redação, ele lê 3 frases rudes, mas mesmo assim, isso agrada o professor e ele começa a rir. O riso provoca outro ataque cardíaco, e para se acalmar, Charlie relembra o texto sobre a baleia, o que o ajuda a lidar com o pânico. No dia seguinte, Ellen retorna, e seu pai pede que ela continue escrevendo, apesar de seu mau humor. Ele tenta ter uma conversa franca com Ellen, mas a menina ainda está magoada com a traição de seu pai e desabafa, contando tudo o que acumulou em sua alma. Ellen não entende por que seu pai parou de falar com ela há 8 anos, mas Charlie admite que Mary havia proibido Ellen de se aproximar. Apesar de sua raiva, Ellen vai até a geladeira para fazer um lanche e alimentar seu pai, mas avisa que seu sanduíche será pequeno e sem aditivos prejudiciais. Tal preocupação o deixa tão feliz que as lágrimas enchem seus olhos. Ellen fica acordada, e seu pai adormece na cadeira no meio da sala. Decidindo aproveitar a oportunidade, ela olha ao redor da casa, mas assim que entra no quarto, alguém bate na porta. Thomas volta à casa de Charlie e fica preocupado ao vê-lo dormindo profundamente. No entanto, Ellen admite ter colocado pílulas em seu sanduíche, deixando o missionário desconfortável. Ele planeja sair e voltar mais tarde, mas Ellen o ameaça e o obriga a ficar. Ela faz Thomas experimentar seu cigarro e tira uma foto dele. Em seguida, Ellen exige que Thomas conte a verdade sobre de onde ele veio, pois ela tem um amigo no culto e sabe que Thomas não tem relação com ele. O missionário se tranca no quarto e admite através da porta que começou a servir no culto, mas ficou cansado de distribuir panfletos e não ajudar ninguém. Então, ele roubou uma quantia em dinheiro e fugiu para começar sua própria missão. Thomas não tem ideia de que Ellen está gravando tudo o que ele diz em seu celular. Ele diz que está preocupado porque está quase sem dinheiro e tudo o que queria era poder voltar para casa. Ele já não sabe mais o que fazer, pois tem medo de ser renegado pela família e ser preso pelo dinheiro roubado. Ele começa a vasculhar os livros de Charlie e a olhar suas fotos pessoais. Ele encontra uma Bíblia com fotos de Charlie e Ala, com um versículo marcado. Thomas abre a porta e Ellen disfarça, tirando outra foto. Liz entra no apartamento sem bater, juntamente com Mary que encara o ex-marido estupefato. Thomas vai embora levando a Bíblia de Ala e a menina é questionada sobre quantas pílulas perigosas deu ao pai. Charlie recupera a consciência e Liz tem que colocá-lo em um tanque de oxigênio. Mary começa a questionar sobre o dinheiro que Charlie ofereceu a Ellen por visitá-lo. Liz fica muito magoada. Todo esse tempo ela tem ajudado Charlie, acreditando que ele não tem dinheiro porque não pode nem pagar pelo seu próprio seguro de saúde. Chateada, ela sai, deixando Charlie com sua filha e ex-esposa. Mary discute com sua filha e a manda embora. Mas antes, Ellen expressa o desejo de que seu pai tenha uma morte rápida. Charlie entrega a redação a ela. A única pessoa que fica no apartamento com Charlie é sua ex-esposa, que imediatamente serve-se de um copo de licor quente. Os ex-cônjuges relembram o passado, e Mary ainda sente mágoa por Charlie tê-la trocado por um homem. Ela se sentia frustrada toda vez que alguém lhe perguntava sobre sua separação.
No entanto, Mary confessa que não deixou Charlie ver a filha porque a menina cresceu mesquinha e cruel, e ela estava com medo de que Ellen machucasse Charlie com seu mau comportamento. Para provar que está dizendo a verdade, Mary mostra ao ex-marido uma foto com legenda de zombaria da mídia social de sua filha mostrando seu pai doente. Mas Charlie ainda vê bondade em Ellen. Mary se irrita e começa a discutir dizendo quanto sua filha é má, e que o único motivo para Charlie ter se casado com ela era para ter um filho, e diz que ele é egoísta e só pensa em si próprio. Charlie tenta se justificar, mas Mary interrompe e expressa suas condolências ao ex-marido pela perda de seu namorado. Ela se aconchega em Charlie e os dois tentam se lembrar de como eram felizes antes da separação. Charlie confessa à ex-esposa que sente que sua vida chegou ao fim. Ela fica preocupada e sugere que ele vá ao hospital para fazer um tratamento com o dinheiro que tem guardado. Mas ele se recusa e diz que o dinheiro sempre foi para Ellen. Ele está choroso e pede a ela que não deixe Ellen, para que ele possa ir para o outro mundo em paz, sabendo que fez algo de bom em sua vida. Mary vai embora. Mais uma vez, o homem está sozinho. Ele percebe que o prato de comida dos pássaros está quebrado e fica incomodado. O entregador bate na porta e Charlie, como sempre, pede para ele deixar a pizza e ir embora, mas dessa vez o entregador espera Charlie sair do apartamento e se espanta ao vê-lo. Charlie devora as 2 pizzas rapidamente, enquanto deixa uma mensagem raivosa no grupo de bate-papo dos alunos. Para acabar com tudo o mais rápido possível, ele encharca os pedaços de comida com molhos gordurosos, mastiga batatas fritas e bebe refrigerante até se sentir mal. Thomas chega no apartamento e conta a verdade a Charlie, informando que ele enviou as fotos e uma gravação de sua confissão para a igreja e que agora ele pode voltar para casa, já que seus pais e amigos o perdoaram e querem que ele retorne logo. Ao se despedir, o jovem tenta colocar Charlie no caminho certo e lê para ele uma passagem da Bíblia, o versículo que Ala havia marcado, mas Charlie ignora a mensagem. Ele acredita que Deus é o culpado pela maneira como se tornou e não se arrepende de sua vida com seu namorado Ala. Charlie devolve a Bíblia de Ala ao jovem e pede que ele vá embora, deixando-o sozinho. Charlie tem sua última aula e decide gravá-la, expondo sua verdadeira identidade para seus alunos. Em seguida, ele destrói seu laptop como um ato final de rebelião. Apesar de seu ressentimento, Liz procura confortar seu amigo e o responsabiliza por suas escolhas, lembrando da dor que ela sentiu quando perdeu seu irmão Ala, que foi expulso da família por causa de seu relacionamento com Charlie. Charlie e Liz conversam e compartilham lágrimas, quando de repente Ellen aparece, visivelmente agitada. Liz abraça Charlie antes de partir, percebendo que esta pode ser a última vez que o verá, deixando-o para se despedir de sua filha. Ellen grita com seu pai por ter entregado a ela a redação errada, mas depois percebe que Charlie entregou a redação da história sobre uma baleia que ela havia escrito na 8ª série. Charlie pede perdão por ter deixado Ellen por um romance e diz que ela não merecia isso e que ela é a melhor coisa que ele fez na vida. Ele começa a passar mal e a menina pede ao pai para ir ao hospital, mas ele recusa e pede que ela leia sua redação para ele. Ellen se entristece e tenta ir embora, mas acaba realizando o último desejo de seu pai ao ler a redação para ele. Enquanto Ellen lê, Charlie reúne todas as suas forças para se levantar e se aproximar dela. Ela se aproxima dele e sorri. Ele consegue dar alguns passos antes de partir. O filme nos faz refletir sobre como nossas ações podem afetar a vida dos outros e a importância do perdão e da empatia em momentos difíceis. Podemos observar que a separação de Charlie e Mary teve um impacto negativo na vida da filha deles, Ellen. Charlie decidiu viver com seu namorado, deixando sua esposa e filha para trás, sem se importar com o sofrimento que isso poderia causar. Ellen ficou devastada com a separação dos pais e foi forçada a lidar com as consequências emocionais e psicológicas dessa situação.